palavra ela vai ser baseada nesse tema, quebra de alianças errada. Irmãos, há uma diversificação do pensamento de maldição. Existem situações na nossa vida que nós englobamos tudo, colocamos tudo no mesmo pacote e achamos que tudo é a mesma coisa ou tudo é isso que nós estamos vendo. E isso muito por coisas que nós vivemos e muito por coisas que nós acabamos sendo ensinados por pessoas, por coisas que a gente já ouviu, por coisas que a gente já viveu, e a gente não buscou saber a real situação, se realmente a gente tem essa verdade na Bíblia, ou se é uma situação que nós achamos ter em nossa vida. Por um exemplo, existem religiões, existem situações na nossa vida que nós vamos ser levados a pensar de uma maneira em que o contexto que nós vivemos, ele nos traz essa informação. E nós somos construídos por aquilo que nós vamos ouvindo. Você que está na internet, é muito importante você saber disso. É muito importante você trazer esse tema à luz da Bíblia. E não à luz do que nós recebemos de informação. E não à luz daquilo que a gente recebeu do certo. Nós somos uma igreja bíblica, amém? Nós somos uma igreja que acredita na palavra, amém? Nós somos uma igreja embasada na palavra de Deus, amém? Então dê um aplauso a Jesus por isso. Aleluia! Deus, Ele é poderoso, amado. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Aí, chegou o retorno, porque o retorno estava baixo aí. Amados, existe um nível de informação que a gente tem pelo contexto que a gente vive. Existe um nível de informação que a gente recebe por aquilo que a gente aprendeu. Pelos nossos pais, pelos nossos avós. Por tudo que nós vivemos. Antes disso, amado, eu quero que você fique de pé comigo. Fica de pé comigo. Esse texto, quebra de alianças erradas, é um texto muito pesado. Quando nós estávamos desenvolvendo esse texto com o apóstolo Paulo, e eu já vou explicar o porquê da ausência dele hoje, eu quero orar com você antes. Não é à toa que deu problema no Data Show. É porque esse tema ele é muito pesado. É porque esse tema ele destrava a vida das pessoas. Ele não te faz pular, mas ele te faz andar. Sabe qual que é a diferença? Ele não te faz pular, ele te faz andar, ele faz que a sua vida seja destravada. E isso é para a glória de Deus. O pular, o se agitar é coisa momentânea, mas o se movimentar nele é coisa que a gente precisa entender e ter na nossa vida. Então é um tema muito pesado. Por isso que nós vivemos algumas situações, alguns contextos, por se tratar de um tema tão pesado quanto esse. Põe a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, o tema foi o Senhor que nos deu, colocou no coração do nosso apóstolo, que o Senhor conduza, Pai, essa palavra, que essa palavra entre no nosso coração e que essa semente, ela encontre um solo fértil, Pai. Deus, que nenhum espírito contra venha trazer alguma distração no nosso coração, mas que nós nessa noite possamos ser libertos, Pai, pela Tua palavra, no nome de Jesus. Você que entende assim, dê um aplauso a Jesus, porque Ele merece. Pode se assentar, dando glória a Deus. Quero ler um texto com vocês em Deuteronômio 11, 26. Deuteronômio 11, 26. Acompanhe comigo aqui, ó. Prestem atenção. Hoje ponho diante de vocês a bênção e a isso, amados, bem forte. Hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção
Vocês terão bênção se obedecerem. Amado, quanto à palavra, não existe você questionar. Contra a palavra de Deus não existe como você questionar algo, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é um decreto para a nossa vida. Então, quer viver uma vida de bênção? Obedeça à palavra de Deus. Amados, quer viver uma vida de bênção? Obedeça à palavra e aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje ordeno a vocês. O 28. E terão maldição, se o quê? Se desobedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguirem os deuses desconhecidos. Então você quer ser abençoado? Levante a mão quem quer ser abençoado. Então obedeça a palavra de Deus. Antes de obedecer a minha palavra, antes de obedecer o que eu falo, obedeça a palavra de Deus. Veja se aquilo que você está ouvindo está coerente com a palavra de Deus. Existem lugares que não estão sendo férteis e não estão sendo prósperos, porque tem vivido segundo os conselhos de pessoas, tem vivido segundo o conselho do que acha. Mas a Bíblia já nos dá a receita: obedeça à palavra. É duro, não é? Mas você tem que aprender isso. A bênção e a maldição, amados, é uma porta que é colocada na nossa frente diariamente. A bênção e a maldição é um caminho colocado para nós diariamente, todos os dias. Ele é colocado para você, a bênção e a maldição. Nós escolhemos, nós que trilhamos, nós que andamos de encontro à bênção e nós que andamos de encontro à maldição. A palavra de Deus ela é bem clara: quer bênção na vida, vocês terão que obedecer os mandamentos do Senhor. Mas nós estamos falando sobre o tema sobre quebra de alianças erradas. Quantas alianças que nós fazemos no passado, quantas alianças nós fizemos no passado, e às vezes as pessoas carregam traumas e situações de prejuízo na vida por alianças erradas. Alianças que fizeram na adolescência, na escola, alianças que fizeram na faculdade, alianças que fizeram no relacionamento antigo, e não consegue se desvencilhar delas. Isso é errado? Não, eu não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou dizendo para você, à luz da Bíblia, o que é maldição. E a maldição, à luz da Bíblia, é coisas contrárias à palavra dele. Amém ou não amém? É coisas contrárias à sua palavra. Então, será que tudo que vivemos de ruim é maldição? Será, amados? Que tudo que nós vivemos de ruim é maldição na nossa vida? Sim ou não? Responda para você mesmo. Será que se nós saímos num dia lindo de sol, numa viagem, e por um acaso que Deus nos livre, e nós batemos o carro e temos um prejuízo financeiro, será que isso é uma maldição? Será que nós estamos vivendo uma extensão de uma crendice que nós trouxemos? Ou estamos vivendo o que é maldição à luz da Bíblia? Pense nisso, amado. Quando nós desenvolvemos esse tema, nós já sabíamos que isso ia trazer uma reflexão. E a Bíblia, o falar do sermão, o que eu estou fazendo aqui agora, o que o pastor Jefferson está fazendo aqui agora, é sermão. E o sermão, é isso daqui, ó. É eu ser uma mão que aponta o caminho para você. É eu ser uma mão que aponte para você um caminho que você vai andar de conformidade à palavra de Deus. Então a maldição e a bênção, ela é colocada para nós todos os dias. E esse tema, quebra de alianças erradas, a gente precisa tomamos a decisão de colocar esse nome, porque a maldição, nos dias de hoje, ela é distorcida dentro das igrejas. Quero dizer para você que está na internet, você que está aqui na igreja, ela está distorcida no nosso meio. A maldição existe, eu não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo que a nossa igreja trabalha com a palavra.
A nossa igreja, ela preza pela palavra, e a própria palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Dê um aplauso a Jesus, porque a verdade nos liberta. Amado, prefira andar do que pular, porque andar é você estar em movimento no reino. Então você precisa ser liberto de alguns pensamentos que você veio de algum outro lugar pensando que é o certo. E aí você vive uma vida pensando que está vivendo numa maldição. E às vezes está tudo certo na sua vida. E às vezes você precisa apenas mudar o seu pensamento. É você mudar o seu pensamento. E tem pessoas atraídas por igrejas que andam e praticam como é que eu posso dizer? Não é a maneira de se ensinar a maldição como forma de te prender aqui. Não é confortável, às vezes, você vir aqui à frente e orar, colocar a mão na sua cabeça, decretar a bênção na sua vida. Isso é confortável, amado, e todos nós queremos. Mas o que o nosso espírito acha por justo é obedecer a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus, amado. Você tem uma direção em Deus para realizar. Você tem uma direção dada por Deus para você realizar e cumprir um propósito. E nós da Igreja para Sempre, nós não estamos anulando essa palavra maldição, porque nós sabemos que existe. E existem alguns tipos, e as principais são maldição hereditária. Existe? Já ouviu falar isso? Maldição hereditária que veio da avó, aí vem para o pai, aí vem para a filha. A avó se separou, a mãe se separou, a filha agora está se separando. A avó tinha um tipo de doença, a mãe teve um tipo de doença, a filha tem um tipo de doença. Existe tudo isso, amado. Nós só não podemos colocar isso como uma prática de evangelho. Porque a Bíblia não me dá esse respaldo. A Bíblia me dá um respaldo que o Cristo que nós servimos, lá na cruz do Calvário, aquele que tem a mão furada, aquele que verteu o seu sangue por mim e por você, nele foram feitas, maldita, todas as coisas por nós. Foi nele, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Por isso hoje você não pode viver num ciclo achando que a sua vida é uma maldição. Maldição hereditária. Maldição por alguma palavra lançada na sua vida. Maldição por alguém que olhou você e falou para você, como eu já ouvi: você não vai ser nada no futuro, você não vai ter nem 15 anos, você vai morrer. Mas graças a Deus que com 14 anos nós conhecemos a Cristo. Com 14 anos nós levantamos a nossa mão a Cristo, aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. E hoje nós estamos aqui na casa dEle para a glória do Teu nome. Aleluia! Glória a Deus! Isso é lindo, amado. Quando Deus alcança a sua vida, quando Deus alcança a vida do seu familiar. Por isso que nós estamos com o projeto ID, as portas para nós começarmos. O projeto ID, amado, o projeto GPS que nós estamos fazendo na nossa igreja, e um projeto lindo. Você que vai ser adicionado em um grupo, por um líder da nossa igreja, aceite esse grupo, interaja com o líder desse grupo e atenda às orientações desses líderes, porque a orientação desse líder vai ser a orientação da direção da igreja, e isso é saúde para a igreja. Nós entrarmos no lar de alguém que está destruído, que está quebrado, que está com uma enfermidade, nós podemos ser luz dentro desse lar. É isso que vai ser gratificante para nós nesse projeto. Então não feche as portas para esse projeto. E tem pessoas atraídas, amados, procurando igreja. Apóstolo deu uma palhinha aqui no domingo sobre isso, falando que tem pessoas que procuram as igrejas pelas coisas que a igreja tem.
Se a igreja tem um ministério infantil, com playground, com tantas coisas que atrai, é para lá que você vai. Se a igreja tem um ministério de jovem, pujante, uma coisa, é para lá que eu vou. Não, eu preciso de ministério de casais, então se tiver ministério de casais, é para lá que eu vou. Não é assim, amado. Nós precisamos ver um lugar onde tem a palavra de Deus, porque aonde tem a palavra de Deus, há liberdade para o teu espírito agir. Você precisa estar num lugar aonde existe a palavra de Deus. Porque aonde existe a palavra de Deus, tem tudo. Maldição por alguma palavra que foi lançada na sua vida, lá no passado. Maldição ocasionada por algum tipo de pacto. Alguém já cortou o pulso com a gilete? Alguém já cortou um pulso com um estilete na escola? Fazendo um pacto com um amigo? Não precisa levantar a mão não, viu? Porque eu já vi alguns sorrisos aqui, já denunciou tudo. Mas, amados, você precisa verbalizar, você precisa dizer. Existem pessoas que fizeram pactos com os companheiros. Existem pessoas que fazem tipos de concordância com seus companheiros, e depois o relacionamento acaba, e esses pactos, como é que fica? É preciso renunciar a algumas coisas na nossa vida. E isso não é uma coisa de brincadeira. A igreja precisa estar atento a temas como esse. Alianças, quebra de alianças erradas. Alianças que fizemos na rebeldia. Alianças que fizemos no momento de raiva. Alianças que fizemos com a gente mesmo, dizendo alguma coisa para dentro de nós. Precisamos quebrar isso. Precisa isso, nós reconhecemos. Isso você precisa reverbalizar e renunciar a algo parecido com isso que nós estamos falando aqui. Coisas do passado, coisas que arremetem na sua vida de 20, 30 anos atrás, de uma palavra, de uma frase que alguém falou. Amado, existe, mas a maior de todas as direções que você pode ter é a palavra de Deus. Continua sendo a palavra de Deus. Continua sendo a palavra de Deus. Tem igrejas, amados, que giram em torno disso, e nós sabemos. E nós da Igreja para Sempre não achamos errado. É a linha que ele escolheu para pregar o Evangelho ou ganhar as pessoas. Mas você não há de convir comigo que existe um círculo nisso daí? Eu estou dizendo porque nós já estivemos inseridos num contexto desse. E nós não podemos ensinar a igreja nisso, que tudo gira em torno disso. E as igrejas que começaram a fazer um processo, aí ela chama toda sexta-feira, ela chama toda segunda-feira, ela chama todos os dias determinado que é uma reunião, seja ela do que for que colocar o nome. Se eu falar o nome, vocês vão endereçar para alguma igreja. Mas todas as reuniões que são colocadas nessas características de orações fortes, de cerimônias, penitências, campanhas de pagamento de voto, amado, a gente tem que ver se isso é bíblico. De tudo que nós devemos ponderar e guardar, nós devemos olhar as direções bíblicas. Lugares que andam fazendo coisas que chamam a atenção das pessoas. Lugares que andam fazendo coisas que agradam os olhos e a prática das pessoas. Mas que não tem nada disso na Bíblia, amado. E as pessoas não querem nem saber se isso é bíblico ou se não é bíblico. E depois vive uma vida de miséria, vive uma vida de repetição. Toda semana eu preciso naquele culto, porque aquele culto faz algo por mim. Sendo que nós temos um Cristo que foi pregado na cruz, foi morto, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, para o perdão dos nossos pecados, para a remissão das nossas dívidas. E às vezes as pessoas têm vivido numa vida de pagamento de dívida, de pagamento de coisas que não existe. Está vendo como é mudar a mente sua? Está vendo como é mudar a sua perspectiva? Não é porque a sua avó viveu, amado. Não é porque a sua mãe viveu, amada. Você não vai viver isso. Porque o Cristo que você serve hoje é maior.
Eu ouvi, amado, alguém dizer para mim: você vai terminar igual os seus tios. Mas olha aqui aonde Cristo nos trouxe, assentado entre os príncipes, porque vocês são os príncipes, vocês são a igreja, vocês são a minha família. E Cristo nos coloca hoje para falar entre pessoas que Cristo selecionou. Igrejas que começam a fazer coisas para atrair os olhares, amado, tem que ver se isso é bíblico. Esse tipo de maldição prejudica pessoas em várias áreas da vida dela. Tem pessoas que vão em determinadas igrejas, nas reuniões X. Eu vou nessa reunião porque essa reunião vai me libertar disso. Eu vou nessa reunião para que essa reunião me liberte disso. Eu vou passar naquele corredor porque aquele corredor vai me libertar de tal situação. Eu não estou dizendo de uma igreja, não estou falando o nome de igreja, então não está faltando ética minha. Eu não estou dizendo nome. Mas eu estou dizendo que existem situações que as pessoas fazem que não tem nada de Bíblia, amado. É mais fácil dizer para você levar uma rosa para sua casa e colocar atrás da porta do que eu falar para você obedecer a palavra de Deus. Porque o ser humano é assim, ele consegue se apegar naquilo que ele vê. É mais fácil dizer para você que uma caneta que veio de tal lugar pode fazer alguma coisa para você, do que você acreditar que o Cristo que morreu na cruz pode fazer algo por você. Mas aqui não, amado, nós temos a palavra de Deus, nós somos embasados na palavra de Deus. Então essas são crenças que ouvimos desde a nossa infância. São coisas que nós ouvimos desde a nossa infância. Então, se você fez algo semelhante no passado, na escola, na faculdade, com um relacionamento, você não vai ficar de pé, você não vai se expor, você vai só fechar os seus olhos. E eu peço para toda a igreja fechar os olhos. Você precisa renunciar a isso com palavras. Você precisa externar isso, colocar isso e dizer isso para você mesmo. Talvez você está precisando afirmar isso para você mesmo. Parar de viver uma vida de miséria, acreditando que existiu uma maldição lá no seu antepassado, que veio de geração por geração, e agora você está vivendo isso porque alguém viveu isso lá atrás. Não, amado. Você precisa ser liberto desse pensamento. Então coloque a mão no seu coração, todos. Deus, no ato da Tua palavra que nós estamos ministrando, Pai, nós queremos anular toda oferenda, todo pacto, toda situação, ó Pai querido, que foi feita no passado e que cada um sabe, Deus. Cada voto de palavras, de ações, pais que fizeram coisas com os seus bebês que nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Pai, nós precisamos nessa noite, Pai, declarar com os nossos lábios que nós renunciamos toda palavra dita para nós mesmos e dita, Pai querido, aos nossos ouvidos. Pai, que tudo isso seja anulada, a ação maligna que atua sobre a vida das pessoas. Pai querido, que o Senhor nos dê a vitória, a cura e a libertação sobre todo o mal, em nome de Jesus. Dê um aplauso a Jesus, amado, porque Ele é poderoso para fazer mais do que nós. Você precisa acreditar, amado, nessa libertação que você já vive. Você é liberto, amém? Você é liberto, amém? Você é liberto. Você não vive na escravidão do pecado mais. Você é uma pessoa liberta. Então você pode ser feliz, sim. Você pode ser alegre, sim. Você pode ter saúde, sim. Você pode ter decisões corretas, sim. Se alguém fez algo na sua família, isso não caiu sobre você, porque a palavra de Deus é maior. Ela é maior, amado. Então há Deus no céu para nos abençoar. Em Gálatas 3:10 diz assim: todos aqueles que são obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Paulo, quando ele escreve esse texto de Gálatas 3:10,
Paulo ele está muito convicto do que ele fala. E Paulo ele quer trazer um ensinamento à igreja dizendo assim: maldição para as pessoas é a lei que ela lê e não pratica. Porque a lei, ela já existe a sua punição. Já existe o seu decreto final, já existe aquilo que é tomado por a sua decisão de não cumpri-la. Então Paulo ele traz para as pessoas dizendo: olha, malditos são as obras da lei que estão debaixo, todos aqueles que são das obras da lei que estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Então, amado, nós conhecermos a lei e não praticarmos a lei, nós olharmos e sabemos o que é que a Bíblia nos orienta, e nós não praticarmos a orientação da Bíblia, aí sim você vai estar traindo maldição para a sua vida. Porque o nosso Deus ele não é incoerente. O nosso Deus ele não abençoa um lar onde tem a desobediência. É difícil ouvir isso, não é? Mas é necessário. É necessário para que você seja liberto dessa prisão que existe na mente de algumas pessoas, dizendo para ela que ela nunca vai ser alegre, que nunca vai ter felicidade na vida. O apóstolo Paulo ele escreve tudo isso explicando que a maior de todas as maldições é você não cumprir a lei, é você não fazer as coisas de conformidade do que está escrito. Isso porque ela já determina o seu fim. Ela já julga condenar o homem pecador para o seu fim. Então é a mesma coisa de você olhar a placa de não vire à esquerda e você virar à esquerda. Ontem eu estava na Santa Casa, no período da tarde, fazendo a visita, e eu contei 2 carros, no período que eu estava na escada, olhando para a rua, as pessoas que vêm do sentido do necrotério, como é que chama ali, Dano Municipal, do lado da Santa Casa, onde vela? Velório Municipal, obrigado igreja. Ali quem vem do velório municipal, para poder ir para a Rua 9, chega na Rua 9, você vira à esquerda ou à direita, você não pode seguir, não siga, viu irmão? Eu contei 2 carros, e vi que era a placa de cruzeiro, e quando chegaram ali, foram reto, aí tiveram que voltar de ré. Amado, está escrito não vire, não continue reto, não siga em frente, não siga em frente, não vire à esquerda, não vire à esquerda. Amados, o livro, a palavra de Deus já é um manual para nós seguirmos, está tudo ali, você precisa andar de conformidade com o que está escrito ali, e a palavra de Deus ela oficializa o homem como entendedor. Você é capaz de viver uma vida feliz, você é capaz de viver uma vida de realização, e eu profetizo na sua vida que você vai realizar os seus sonhos, e os sonhos que estão no coração de Deus para a sua vida. Dê um aplauso a Jesus por isso. Você vai viver os seus melhores sonhos, sim. Você vai viver, amados. A palavra de Deus, ela nos dá algumas orientações, dizendo que nós somos incapazes de pagar o preço requerido pelos nossos pecados. Deixa eu repetir para você que está na internet, você é incapaz de pagar o preço requerido pelos seus pecados. Ai de você, amado, se você alcançasse como você pagaria o preço dos seus pecados. Não tem como, mas uma atitude de Cristo, mas uma ação de Cristo. Imagina comigo, irmão, eu já chorei um pouco agora à tarde, mas imagina comigo o Cristo que nós servimos hoje, pegando aquela cruz pesada, jogando nas costas, andando pelas ruas estreitas, até um monte chamado Caveira, sendo cuspido, sendo empurrado. Como é que é difícil para chegar lá em cima, passar toda aquela humilhação. Vamos aproveitar que passou aí o domingo de ceia, e aí chegar lá em cima no alto do monte, ele ser crucificado,
o seu sangue vertido por Ele sobre o seu corpo. E a Bíblia fala que quando o seu sangue toca no chão, a terra ela estremece, porque ela recebeu o sangue do seu Criador. E agora você vê aquele sangue que cai na terra, é o mesmo sangue que nos purifica de todo o pecado. É o mesmo sangue que cobre você de todo o pecado. Um homem é incapaz de pagar o preço requerido dos seus pecados, amado. Foi Cristo quem pagou esse preço por nós. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas dores. Foi Ele quem levou sobre si. Foi Ele quem quebrou essa maldição na nossa vida para o seu povo. Isso significa que realmente a Bíblia fala sobre quebra de maldição, sim, mas não como as pessoas pregam nos dias de hoje, amado. Não como essa máquina que é movida nos dias de hoje. Toda maldição, tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que tentou acabar com a nossa vida, Cristo naquela cruz já venceu por nós. E você precisa viver uma vida liberta, amado. A Bíblia fala que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura em Cristo. Aleluia! Você é uma nova criatura em Cristo. Você é uma nova criatura em Cristo. Mas a Bíblia nos ensina que Cristo na cruz, Ele fez maldito em nosso lugar. Gálatas 3,13, nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldito por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo, amado, Cristo Ele já levou sobre si. Ele já levou sobre si. Você não precisa viver essa vida. Você que aceitou a Jesus, amado, e renunciou todas as palavras malditas, ouvida ou pronunciada por você mesmo, amado, você não vai viver uma vida triste. Você vai viver uma vida de mais do que abençoado em Cristo Jesus. Obrigado, esposa. Meu Deus. A Bíblia ela sempre vai ser o manual do cristão. A Bíblia ela sempre vai nos dizer que o pecado ele nos condena. Que o pecado ele nos condenou um dia. O pecado ele nos aprisionou um dia. Mas a Bíblia ela é direta ao afirmar que quando somos regenerados. Você lembra aí, amado, o dia que você levantou a mão para Cristo? Você lembra? Lembra aí? Como é que era? Como é que foi gostoso, amado? Como é que foi gostoso? Alguém falar para você assim, quem quer aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Estava eu lá na frente, em 98. Acabou a música, Jesus. Acabou tudo. E o irmão Gerson sendo levado pela mãozinha. Vamos embora, irmão, vamos embora, irmão. O irmão Gerson não parava de falar em língua, falar em língua, falar em língua. Fui, irmão, foi tudo assim. Subi o morro do Bar do João ali, quem conhece o Bar do João ali no Washington Beleza, subi aquele morro, nem vi. Cheguei em casa, me colocaram sentado num sofazinho de madeira, com um paninho coberto, minha casa estava em construção ainda. A minha mãe, que crente não era, meu pai, que crente não era, disse assim, o que vocês fizeram com meu filho? Mas o carro que foi nos levar, que pegou no meio do caminho, falou, ele foi batizado com o Espírito Santo. O que aconteceu com ele foi que ele aceitou a Cristo, e não teve como. Amado, a sua vida é mudada, a sua vida é transformada. O Espírito Santo, quando Ele entra na sua vida, Ele te regenera, Ele muda a sua essência, Ele muda você por dentro e Ele muda você por fora. Não existe cristão que está na presença de Deus que não é regenerado pelo teu Espírito. Por isso você não pode viver acreditando que o que você está vivendo é uma maldição. Por isso você não pode acreditar que o que você está vivendo é algo que alguém fez lá no passado. Porque a própria palavra diz que quando uma menina estava lá, as pessoas perguntaram para Cristo, mas olha o que ela está vivendo, será que foram os pais delas que pecaram? Cristo falou assim, não, essa enfermidade é para a glória de Deus. Nem tudo que nós vivemos de ruim, amado,
nem tudo que nós vivemos de ruim. Então todas as nossas dívidas foram pagas na cruz. Você não tem essa capacidade, o ser humano não tem essa capacidade de pagar o seu pecado. Quando aceitamos Jesus, Ele nos limpa de todo pecado. Somos abraçados pelo Teu Espírito. Isso é o penhor da nossa salvação. Um Cristo que morre na cruz por nós, que nos ama mesmo nós sermos pecador, que nos ama mesmo nós não merecendo. Ele nos abraça todo dia. Aí você chega na presença de Deus, se ajoelha, pai, eu errei, e Deus fala assim, não tem problema não, meu filho, eu te amo mesmo assim. Vamos para frente, conserta o seu erro, não erre mais aí, vamos para frente. Não é uma maldição que vai te parar, amado, que colocaram na sua mente, uma palavra que você ouviu dizendo para você que você não vai ser nada, que você não vai dar em nada, que você nunca vai ser feliz, que você nunca vai ter capacidade. Não, não existe essa maldição no nosso meio. Não existe. Em Efésios 1:13 diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus e merecemos a sua ira. O que nós merecemos é a sua ira. Porém, pela graça somos salvos e justificados pelo mérito de Cristo Jesus. Pela graça somos salvos e justificados por Ele. Não é porque nós somos capazes, é porque Ele nos ama. Ele prefere estar abraçado conosco. Não é com o erro, não é com o pecado, mas abraçado com a criação dele. Amado, nós não estamos dizendo aqui como igreja que tudo está errado. E tudo que está englobado dentro desses temas de maldição de outros lugares está errado. Nós estamos dizendo, à luz da Bíblia, o que é uma maldição. Nós estamos dizendo para você que a maldição é um desequilíbrio, é uma distorção daquilo que é uma palavra de direção para você. É você olhar o caminho certo e tomar uma direção errada. Você é livre, irmão. Você é livre. Nem o próprio Deus te amarra, nem o próprio Deus amarra as pessoas. Não, você é livre. Mas você tem uma liberdade em Cristo. Olha o que nós, em conversa com o apóstolo, nessa tarde, ele nos trouxe a saber. Nos trouxe a saber. Estou melhorando, né, amados? Dá um aplauso a Jesus por isso. Porque Deus, Ele é poderoso para mudar até o português do ser humano. Amém? Tenha paciência, amado. Um dia nós vamos chegar, viu? A minha esposa sabe que, como um bom fleumático, eu não tenho pressa nenhuma. Para nada, irmão. Ontem resolvendo um problema aqui com a Gi, era 2:05. E aí eu tinha que correr na prefeitura para resolver uma situação da igreja. E aí 2:05 nós conseguimos pegar um documento com a Dani, digitalizado. Ela fez o telefone, passou para a impressora. E eu falei, Gi, tá 2:05, eu vou correr lá. E nós fomos, a mulher estava levantando a cadeira. Eu falei, nossa, a senhora precisa me atender. A senhora precisa me atender. Ai, mas eu estou com pressa para ir embora. Eu falei, moça, eu preciso ser atendido agora. Olha só o que o apóstolo trouxe ao meu saber. O que eu falei? Para eu saber. Não lembro mais. Mas olha só, uma história, né? O apóstolo é sempre de ilustrar, né? É lindo o jeito que o apóstolo nos ensina, né, amados? E deixa eu fazer uma deixa aqui. O apóstolo, ele está ministrando lá em Belo Horizonte. Foi atender um pedido do nosso pastor Jorge Linhares. Então hoje ele está ministrando hoje e amanhã para 200 pastores, amado. Amém. Que Deus abençoe o senhor, pastor. Eu sei que o senhor está vendo aí. Então, olha, ele está lá num congresso de pastores e ele é convidado de hoje e o convidado de amanhã para ministrar só para pastores na Igreja Batista Getsemane em Belo Horizonte. Então, o nosso apóstolo, ele nos ensina de uma maneira muito linda. Sempre nos dá exemplo. E conversando com ele nessa tarde, desenvolvendo a palavra, ele falou assim, Jefferson, imagina comigo um elefante num circo, num lugar que ele está preso.
no lugar que ele está sendo conduzido. E as pessoas prendem esse elefante. E o elefante, você sabe que tem uma força bruta, uma força... Não dá para segurar um elefante. Mas se você prende o pé dele em um toco, ele não vai sair nunca daquele lugar. Ele não vai sair nunca daquele lugar. Ele pode fazer força para sair, mas quando ele sabe que ele está preso, ele vai ficar naquele lugar, vai comer naquele lugar, vai se alimentar naquele lugar, porque ele entende que ele está preso. Mas isso aconteceu por muitos anos com um elefante preso naquele lugar. Mas aquele elefante agora ele é solto, as suas correntes foram soltas. Só que ninguém informou para ele que ele estava liberto. E aquele elefante passou por mais algumas horas até ser puxado daquele lugar, para ele entender que ele estava solto, que ele estava livre. Amados, isso é uma maneira de trazer um entendimento a você, que você hoje é um ser humano, um cristão livre. Você não está amarrado à corrente, você não está amarrado a cordas, você não está amarrado à maldição, porque o nosso Cristo, Ele levou sobre si a maldição que era para nós, e hoje você vive uma vida liberta em Cristo Jesus, e você que acredita nisso pode aplaudir a Ele. Aleluia! Você vai sair daqui hoje, amado, talvez triste por muita coisa, né? Mas você vai sair daqui liberto com essa palavra. E o nosso intuito como igreja para sempre, que é uma igreja fundamentada na palavra, é isso: trazer para você, à luz da Bíblia, o que é correto nós vivermos. Nós não somos a igreja do movimento, nós somos a igreja da palavra. Vamos para frente. Caminhando já para o final, não é isso que o nosso apóstolo diz? Caminhando para o final. Então, quando esse elefante é puxado para frente, ele vem, porque agora ele está liberto, mas por uma informação. Então, às vezes tem cristão assim, que já está liberto, amado. Você já aceitou a Cristo, você tem experiências com Cristo, o Espírito Santo mora em você, e você prefere viver uma vida aprisionada. Olha só que como é a cabeça dos cristãos. Vive uma vida em Cristo, está aqui 10 anos, está aqui 3 anos, está aqui 3 meses, e você está pensando naquela palavra que falaram para você com 15 anos de idade. Para, amado, você é uma pessoa livre. Você que aceitou a Cristo, você é uma pessoa liberta. Você é uma pessoa liberta, você já está liberto. Tome posse dessa palavra, você é uma pessoa liberta. Se você puder sair com algo aqui nessa noite, saia com isso: eu sou uma pessoa liberto. Eu sou uma pessoa liberta. Os ímpios, certamente, eles continuarão aprisionados na maldição. Porque é como se nós falássemos para um parente: olha, vamos para Cristo. Você não quer ir na nossa igreja hoje? Olha, vamos lá, vai ter uma palavra. Olha que a palavra, ela liberta a sua vida. A palavra, ela faz isso por você. A palavra, mas as pessoas não dão ouvido. Aí essa pessoa que é ímpia, que não ouve a palavra de Deus, que não tem acesso à palavra, aí sim ela é aprisionada em algumas cadeias. Ela sim tem a vida aprisionada em algumas cadeias. Mas nós que estamos em Cristo, não, amado. Você não pode viver achando que a sua vida é o resultado de uma maldição hereditária. Não, amado. A luz da Bíblia não é isso. Em João 8,32 diz a palavra de Deus que conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E quem que é a verdade? A verdade é Cristo. A verdade é o verbo que se fez carne. A verdade é o nosso Cristo ressuscitado na cruz. Você precisa ter isso em mente: eu sou uma pessoa liberta. Eu sou uma pessoa liberta de toda escravidão, de toda maldição, de toda palavra de maldição da minha vida. Você precisa ter isso na sua mente. O cristão que não está livre, ele precisa mudar a sua mente, porque ele não está livre, não é porque o Cristo que nós servimos não o libertou, é porque ele não mudou a sua mentalidade. E aqui eu tenho algumas propriedades para falar, porque quando nós vivemos uma outra realidade, nós achávamos que
que a característica de um cristão seria aquele cristão que tem as suas características distorcidas da humildade, né? As pessoas acham que humildade é você andar rasgado, com havaianas com uma correia azul, uma correia branca. E a humildade não é isso. E hoje nós conhecemos muitas pessoas que têm bastante condição e são humildes. E são pessoas que nós conhecemos e são pessoas amáveis, com palavras de humildade. Pessoas que você olha e fala, nossa, mas eu esperava outra coisa, mas ela não é assim. Porque é uma pessoa humilde. E isso não está ligado, a palavra humilde, com você, com o ato da pobreza ou de não ter uma condição de vida. A humildade, ela está ligada a uma condição que nós vivemos na nossa mente. Então, às vezes, nós somos libertos de algumas coisas e cativos por coisas que nós mesmos cultivamos. E aqui está um exemplo, porque nós vivíamos um evangelho que nós não poderíamos ter uma tinta nova na casa, porque isso não era sinal de humildade. Olha como é que era a minha cabeça. Eu não podia ter uma roupa nova, porque isso não era sinal de humildade. Amados, pasmem vocês, mas estou falando a minha experiência de escravidão, olha só, que coisa tem que falar, né? De escravidão, que eu vivia, achava que para poder representar Jesus e o reino, eu tinha que não estar bem vestido, não andar bem, não ter um bom carro, não ter uma boa casa, olha só, amados. E estar em Cristo é você ter a sua mente liberta dessas coisas. É você ter a sua mente liberta dessa escravidão do mundo. Dizendo para você que você não pode ter. Eu vou comprar uma bicicleta de 29. Mas por que eu vou comprar uma de 29, sendo que a de 26 está me atendendo? Não, amado, compra de 29. E eu aconselho você a comprar de quadro, de fibra de carbono. Isso, recebe aí, amados, em nome de Jesus. Você que vai comprar seu carro, coloque roda sim, porque você tem que ter o melhor, porque o cristão, ele tem que se alimentar do melhor dessa terra, porque senão nós vamos igualar ao mundo lá fora, amados, viver uma vida de mediocridade mediana. E você não pode ter isso. A sua casa, amado, não precisa ser a mais bonita da rua. Deixa eu repetir para você não distorcer as minhas palavras. Não precisa ser a mais bonita da rua. Mas como eu vim da roça, eu tenho propriedade para dizer isso para você. A minha casa lá na roça, ela nunca teve os bambus que eu tinha na porta da minha casa, sem passar um óleo ou uma tinta branca de cal. Quem passava na rua da minha casa, eu sempre destacava, a minha casa é da grade branca. Olha, nem grade era bambu. A minha casa é a casa do bambuzinho branco, pode passar lá. É do portãozinho que eu sempre fazia. Eu tinha um luxo com o meu portão, amado. Olha só que coisa que eu tinha. Mas era meu, não era o melhor da rua, mas era o melhor que eu podia fazer, amado. Para com essa escravidão. É o melhor que você pode na condição que você tem. Você precisa ter essa mentalidade. Vamos para o final aqui. Então o cristão, ele não está livre nessa terra para viver aflições. Ele não está livre nessa terra para passar lutas. Mas da mesma forma que você não é livre de passar lutas e aflições, você não pode agregar isso, somar isso ou ligar isso com uma maldição. Mude a sua mente. Não é uma maldição. Às vezes é um período, às vezes é um momento, às vezes é uma época, às vezes é uma adaptação, e você precisa ter isso na sua mente. Nós precisamos ter isso. Diante dessa palavra que nós ministramos, diante desses versículos que nós lemos, você precisa lembrar, em Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há. A Bíblia te orienta que nenhuma condenação há. Não existe condenação, não existe nada que o inimigo possa olhar para você, colocar o dedo na sua cara e te apontar. E eu não estou dizendo que ele não faz isso, porque ele faz isso todos os dias, mas ele não pode, porque não há, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo.
E se você está em Cristo, amado, que não anda, você não pode andar segundo o conselho da carne, mas segundo o conselho do Espírito. Não existe condenação para você, amado. Você precisa sair dessa quarta-feira aqui dizendo assim: eu sou o liberto. Chegar na sua casa e dizer assim: não, o diabo não pode mais me acusar, porque agora eu sou liberto. Vamos ficar de pé? Você precisa viver uma vida liberta. Uma vida de conformidade com a palavra de Deus é uma vida de libertação. A palavra de Deus, ela te liberta. Pedro, ele nos escreve dizendo que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. Amado, olha o que a Bíblia diz ao seu respeito: você é a geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Olha o que a Bíblia diz para você, repita comigo: geração eleita, não, mais forte, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Dê um aplauso a Jesus, amado. Você é um povo adquirido. Você foi comprado, não foi com moedas, você foi comprado, foi com um preço de sangue. O sangue de Cristo que verteu naquela cruz para a remissão dos nossos pecados, Ele se fez maldito por nós, e nós fomos escolhidos para estar aqui hoje, para sair das trevas e andar na sua maravilhosa luz. Agora, antes nós estávamos em trevas, mas hoje nós somos a luz. Aos lugares que nós podemos chegar é trevas, mas quando você chega, precisa chegar à luz do Espírito Santo de Deus, porque você é a luz. O verdadeiro cristão, ele precisa descansar na certeza de que toda maldição, deixa eu repetir para você, toda maldição, maldição na mente, maldição falada, maldição pactuada, maldição feita, ela não tem poder sobre a sua vida, porque Cristo se fez maldito por nós. E você hoje é liberto, uma pessoa liberta em Cristo. Viver uma vida de libertação, amado, é aquilo que Deus tem para nós. Nós vamos cantar uma canção de louvor a Deus, e logo depois que nós cantarmos, nós vamos orar mais uma vez, para que Cristo continue falando essa verdade na sua vida, e que você viva uma vida de liberdade em Cristo. Amém, amados?